Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. E o texto que nós vamos ler hoje, continuando nosso estudo sobre a vida de José, está em Gênesis 42, e nós vamos ler do primeiro verso até a primeira parte do verso de número 9. Gênesis 42, do primeiro verso até a primeira parte do verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem, nós estudamos o capítulo 41 e vimos como José se tornou o segundo no comando de toda a terra do Egito e de como ele transformou aqueles sonhos do faraó numa realidade bastante especial de trabalho, de planejamento, de preparação e de solução, não só para a questão da fome no Egito, como também para a questão da fome em outras regiões, por causa da possibilidade que as pessoas encontraram de descer até o Egito e ali comprar a sua comida. E esse capítulo 42 começa falando da notícia que chega até Jacó. Notícia esta que trata do fato de haver comida na terra do Egito. Como você sabe, Jacó e os seus filhos viviam na terra de Canaã, onde a fome estava muito grave, onde a fome estava muito séria e faltava comida em toda aquela região. Quando Jacó ouve falar que há comida no Egito, ele manda seus filhos descerem para comprarem comida e assim ninguém morra de fome. Só que dos filhos, ele manda apenas os 10 mais velhos, filhos de Lia ou das concubinas. Os filhos da esposa do seu coração, da esposa do seu amor, Raquel, um era José, que para Jacó estava morto, e o outro era Benjamim, para quem ele não queria que acontecesse nada de mal. Então ele manda apenas os 10 filhos para o Egito, a fim de comprarem comida, e impede que Benjamim, o caçula, o mais novo, vá com eles. Então aqueles 10 filhos de Jacó descem até o Egito para comprar comida. E quando chegam ao Egito, entram na fila daqueles peregrinos, daqueles viajantes que vêm de fora para comprar comida no Egito. E ali eles se misturam àquela população que eu fico imaginando deveria ser enorme. Imagine que nas cidades do norte do Paraná falte comida e de repente alguém fique sabendo, ou nessa cidade se fique sabendo, que em Maringá há comida. E as pessoas começam a vir a Maringá para buscar comida e o ponto de venda dessa comida é centralizado. Já que José tinha tanto caráter e tanta preocupação em que as coisas não saíssem do eixo, ele fazia tudo pessoalmente. E ele centralizou a distribuição da comida para que não houvesse corrupção, para que não houvesse desvio e para que ninguém comprasse mais do que realmente precisava. Então José estava fiscalizando esse movimento pessoalmente. Só que isso fazia com que houvesse uma superpopulação
nesse ambiente em que o Egito estava disponibilizando a comida para os estrangeiros. E os irmãos de José chegam então ao Egito e se misturam com essa população que está presente no local para comprar o seu alimento. Mas à medida em que eles vão se aproximando, e os judeus eram sempre muito falantes, muito expansivos, muito expressivos, e como eles estavam em 10 irmãos, certamente estavam descontraídos, eu imagino, curiosos, quem sabe, estavam brincando, quem sabe, e chamaram a atenção de José, que os viu se aproximando e que rapidamente os reconheceu. Tente imaginar o que isso virou na cabeça de José. Aqui José deveria estar perto de 40 anos de idade. A gente pode imaginar isso da seguinte forma: José tinha 30 anos quando começou a servir o faraó. 7 anos de fartura se deram com José já no posto de segundo na hierarquia do Egito. E quando a notícia chega a Jacó e Jacó manda seus filhos, é possível que já tenham passado 2 ou 3 anos de fome. De modo que é muito provável que José tivesse os seus 40 anos. Como ele foi para o Egito, provavelmente com cerca de 16 ou 17 anos, fazia 23, 24 anos que José não via os seus irmãos, que José não via seu pai, que José não tinha notícias da sua família, que José vivia em terra estranha. Eu não sei se você já teve a experiência de encontrar uma pessoa muito querida na sua vida 23, 24 anos depois. É uma experiência muito estranha, porque a pessoa é outra, você é outra pessoa. José certamente já tinha todas as características de um homem egípcio, ele já se pintava como um egípcio, ele já tinha a coloração de um homem que vivia no norte da África, na terra do Egito, ele já tinha costumes egípcios, a sua vestimenta era uma vestimenta egípcia, ele já falava a língua local, ele já tinha toda uma adequação, ele já tinha todo um envolvimento, ele já estava completamente adaptado ao contexto e à cultura do Egito. Então os seus irmãos não tinham a menor chance de reconhecê-lo, porque ele não era mais aquele menino de 17 anos que foi vendido para uma caravana de midianitas. Ele era um homem de 40 anos, todo poderoso, na maior nação da época. Seus irmãos não tinham a menor chance de reconhecê-lo. Mas ele reconhece seus irmãos, porque os seus irmãos, alguns já eram homens quando o venderam para a caravana. E a partir do momento em que você é adulto, o tempo passa, mas você não muda muito. O cabelo talvez embranqueça um pouco, a barriga às vezes cresce um pouco. Naquele caso talvez não, porque eles continuavam homens do campo, homens de um labor muito intenso. Mas o fato é que o homem não muda muito. Você conhece um homem de 30 anos e daqui a 20 anos o encontra de novo, ele tem as mesmas feições, a mesma fisionomia. Mas José era só um adolescente. E agora totalmente reconfigurado nessa nova condição de ser um habitante da terra do Egito e um líder nessa nova região. Então não havia mínima chance de os irmãos de José o reconhecerem, mas ele os reconheceu. E eu fico imaginando comigo como isso se tornou de repente um redemoinho de pensamentos na cabeça do José. 23, 24 anos depois, aqueles algozes, aqueles traidores, aqueles irmãos odiosos, sem coração, sem justiça, sem senso de verdade, que venderam o seu irmão, menino ainda, como escravo, agora estão na fila da comida, e José é o homem que tem poder para mandar prender e soltar, e José é o responsável por toda aquela fartura, e José é o segundo no comando. Pense que aquele adolescente que você não vê há 23 anos hoje é o vice-presidente dos Estados Unidos, ou é o ministro da Fazenda, da Economia,
ou é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. É mais ou menos o que tinha acontecido com José. Uma terra estranha, poderosíssima, uma potência mundial. José era o segundo. As decisões eram todas dele. Imagine o que passou na cabeça de José quando ele começou a perceber que aqueles 10 homens, brincando, rindo, curiosos, olhando tudo, observando tudo, eram os seus irmãos que o haviam vendido como um escravo sem valor. Pense. Eu imagino que José por um tempo ficou sem chão. Eu imagino que por um momento as mãos de José formigaram muito. Eu imagino que o coração de José acelerou. Eu imagino que os pensamentos na mente de José... Eu imagino que José deu troco errado para alguém. Eu imagino que ele deu a quantia errada de trigo para alguém. Eu imagino que José se confundiu em algum lugar. Porque, afinal de contas, era muito difícil rever aqueles homens. Rever aqueles irmãos, rever aquelas pessoas. Mas o fato é que o texto continua dizendo que eles foram chegando. E quando eles chegaram, e José já os havia reconhecido, mas eles não sabiam que José era José, José então perguntou de onde eles vinham. E diz a Bíblia, diz o texto que nós lemos, que José falou com eles asperamente. Porque toda aspereza é mecanismo de defesa. Você sabe disso, toda aspereza é um pouco mecanismo de defesa. Nós somos ásperos para mostrar força quando na verdade estamos enfraquecidos, fragilizados, vulnerabilizados ou talvez pelo menos inseguros, inquietos ou com a sensação de que o nosso chão se perdeu. Toda aspereza é no fundo uma tentativa de autodefender-se. E José fala com eles com aspereza. De onde vocês são? E eles dizem, olha, da terra de Canaã, viemos para comprar comida. E aí o texto diz, José reconheceu seus irmãos, eles não reconheceram, e ele se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. Que maravilha de palavra. José tinha 15 anos, provavelmente, quando sonhou que ele e os seus 10 irmãos mais velhos estavam num campo colhendo trigos, quando de repente o feixe que José amarrava se levantou e os feixes que os seus irmãos amarravam se prostraram diante do feixe de José. E é exatamente o que acontece nesse momento em que os irmãos estão diante de José. Eles se prostram diante de José e José se lembra que tudo aquilo tinha feito parte de um sonho que Deus havia dado para José. Lembrou-se do sonho. Lembrou-se então do sonho. Veja, José está completamente perdido aqui. José está transtornado. José está perturbado. José está sem chão. Ele reconhece aqueles irmãos que fizeram um grande estrago na sua vida. Ele os vê agora ali na fila da comida, precisando do favor do Egito, que foi salvo exatamente por José, através da interpretação do sonho do faraó. E os sentimentos afloram no coração de José de tal maneira que ele fala com aspereza. Ele se comporta como quem está visivelmente incomodado. Mas ele se lembra do sonho. Que lembrança providencial essa, hein? Que lembrança providencial. Que bom que José lembrou dos sonhos. Porque de repente José aprendeu uma série de coisas. Lembrar dos sonhos é perceber que tudo está nas mãos de Deus. Que tudo está sob o controle de Deus. Lembrar dos sonhos é descobrir
lições maravilhosas que às vezes a gente vive a vida inteira e não aprende. E a primeira lição que José aprendeu, o primeiro resultado dessa lembrança na vida de José, é que José percebeu como na vida com Deus tudo se encaixa e nada se perde. Foi esse o primeiro resultado, foi esse o primeiro desdobramento da lembrança dos sonhos na mente de José. Ao mesmo tempo em que José se lembrou dos sonhos ali, vendo seus irmãos, ele também percebeu, e essa é a primeira lição que nós também podemos aprender, como na vida com Deus tudo se encaixa. Nada se perde. Por que eu estou dizendo isso? Porque já havia passado 20 e tantos anos. Desde que José, talvez 25 anos, desde que José teve o sonho. Pense, se José já não tinha jogado aquele sonho na lata do lixo. Talvez não, porque José era um homem de um coração extraordinário, mas pense na sua vida, eu quero pensar na minha aqui. Se eu tivesse recebido uma palavra com 15 anos e com 40, ela não tem a menor chance de se cumprir, eu duvido que eu ainda a tenha como uma palavra diretiva, orientadora no meu coração, eu duvido. O menino tinha 15 anos quando uma promessa lhe foi dada, dizendo que um dia ele seria pastor. E com 40 anos, esse homem agora, não mais um menino, não só não é pastor, como ainda nem crente é direito. Que tipo de lembrança ele tem dessa palavra, dessa profecia, dessa revelação? Que lugar essa palavra ainda tem no coração desse homem hoje? A menina tinha 15 anos, quando lhe foi dito que ela teria um marido segundo o coração de Deus. Hoje ela tem 40, é uma mulher, é separada, teve um marido que lhe batia, que bebia, que fez estragos terríveis na sua vida emocional. Ela tem filhos que lhe dão um trabalho enorme. Que chances tem essa mulher de ainda guardar no coração, num lugar seguro, a palavra que lhe foi dada quando ela tinha 15 anos? Que chances José tinha de ter essa palavra que um dia os seus irmãos se dobrariam diante dele, não vendo seus irmãos há 25 anos, 23 anos, morando numa terra estranha, distante da terra onde ele viveu com seus irmãos e com seu pai, sem saber se eles estariam vivos ainda? Mas de repente José lembrou-se dos sonhos. De repente os sonhos vieram à mente. E de repente José percebeu como na vida com Deus tudo se encaixa e nada se perde. Nem uma palavra dada há tantos anos se perde. Porque toda a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas cumpre aquilo para que Deus a designou. Nada se perde. Aquela palavra que um dia você recebeu, meu irmão, e ela parece tão longínqua, tão distante. Não permita que ela se perca, porque o Senhor não vai deixá-la infrutífera, inerte, sem função, sem valor na sua vida. Aquele ensino que um dia você recebeu, aquela revelação, aquela promessa, aquela leitura da Bíblia que fez um sentido tão profundo, mas de repente a vida passou, as coisas ficaram tão diferentes. O problema é que nós somos muito condicionados pelo fator tempo. E à medida em que o tempo passa, a nossa sensação é que ficamos mais longe de que aquilo aconteça. Eu sou jovem de repente e recebo uma palavra de que vou ser um líder usado por Deus. Eu acredito naquela palavra, mas desde que ela se cumpra rapidamente. Se passarem muitos anos, eu vou começar a achar que aquilo não passou de uma grande bobagem. Mas quem disse que Deus está condicionado ao tempo? Deus se lembra da sua promessa quanto tempo depois Ele quiser. Veja o caso do povo no Egito. Depois que José morre,
e que os israelitas passam a viver no Egito e finalmente acabam sendo escravizados, e só 450 anos depois, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Quem é que lembra, 450 anos depois, que Deus tinha feito uma promessa de dar a esse povo uma terra? Abraão já tinha morrido há 500 anos. Israel, que é Jacó, já tinha morrido há 500 anos. É meio milênio, irmãos. O povo já se habituou a ver a si mesmo como escravo do povo egípcio. Mas Deus visita Moisés naquela sarça para dizer: eu ouvi o clamor do meu povo e desci a fim de livrá-lo. Porque ainda que todos se esqueçam da promessa, Deus se lembra dela. Ainda que você se esqueça das promessas, Deus não se esquece. Ainda que um dia você esteja tão longe, tão desanimado, tão esquecido, tão displicente, tão negligente, ainda que um dia você esteja tão fora, Deus não se esquece. E as promessas que Ele tem na nossa vida, Ele vai cumprir. Não por nossa causa, não por nosso mérito, mas por causa do seu próprio nome e da sua fidelidade. Porque aquilo que Deus fala, Ele faz. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus disse várias vezes para Israel: não é por causa de vocês, mas é por causa do meu nome que eu faço essas coisas. Deus nunca se esquece. José percebeu como na vida com Deus tudo se encaixa. Não importa quanto tempo tenha passado, nada se perde. 25 anos depois, um sonho se realizando. 25 anos depois. Esses dias eu fiquei muito... Como é que eu posso dizer? Eu vou misturar aqui um sentimento de... como se eu tivesse ficado impressionado, mas ao mesmo tempo decepcionado. Sabe quando você se impressiona, mas ao mesmo tempo percebe que aquilo que te impressionou não passa de uma grande bobeira? O fato é que eu estava lendo uma revista e vi ali uma reportagem a respeito de um homem que passou 16 anos da sua vida dedicando-se a desenvolver a bolha de sabão colorida. Não ria, porque é isso mesmo. Um homem que gastou 16 anos da sua vida, milhões de dólares em investimentos para pesquisa, para desenvolver a bolha de sabão colorida. Em vez daquela bolha translúcida, furta-cor, uma bolha vermelha, azul, verde. E eu fiquei pensando comigo, um sujeito se dedica a 16 anos, contra tudo, contra todos. Várias vezes disseram para ele que o que ele estava tentando fazer nunca ia dar certo, mas ele não desanimou, continuou firme. 16 anos para que o mundo pudesse ter essa revolução que é a bolha de sabão colorida. Não consigo entender como o mundo viveu até hoje sem uma bolha de sabão colorida. E aí eu fiquei pensando, a gente às vezes desiste de sonhos que Deus dá muito rápido. Se um homem pode dedicar-se 16 anos a uma bolha de sabão, eu e você podemos esperar um pouco mais. Seguir em frente um pouco mais. Crer um pouco mais. Confiar um pouco mais. José percebeu como na vida com Deus tudo se encaixa, nada se perde. Segundo, José descobriu que na vida com Deus tudo tem um propósito e nada é sem motivo. Não só tudo se encaixa e nada se perde, como tudo tem um propósito e nada é sem motivo. De repente ficou claro por que José tinha que passar por tudo aquilo. De repente ficou claro que aquele caminho era um caminho óbvio. Como que José ia reinar sobre os seus irmãos mais velhos se ele não vivesse na pele tudo o que ele tinha vivido até então? Meu Deus, eu nunca estive só. Eu nunca estive desamparado. Eu nunca passei por nada que não tivesse feito parte de um plano.
Ali, em poucos segundos, a história de José foi redimida. Em poucos segundos, porque sabe quando passa um pensamento na sua cabeça e aquilo esclarece tudo, mas não passaram-se nem 2 segundos e você já entendeu coisas que você não entendeu a vida inteira? José descobriu que na vida com Deus tudo tem um propósito. Que a gente não reclama, que a gente não queixa, que a gente não murmura, que a gente não desespera, que a gente não abandona, que a gente não joga tudo pro alto quando as coisas saem do nosso roteiro, do nosso esquema, porque nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. José finalmente percebeu que tudo fazia parte de um plano. Porque pense, eu sei que na semana passada eu já falei um pouquinho sobre o fato de que depois que tudo se resolve, a gente entende por que teve que passar por tudo que passou. José lembrou-se do sonho. Porque uma coisa, preste atenção, uma coisa é você perder o emprego, passar dificuldade, mudar de ramo, começar do zero, começar por baixo, crescer, chegar ao topo, tornar-se uma pessoa extremamente importante, olhar para trás e dizer assim: ah, que bom, entendi, puxa vida, tudo isso serviu para eu chegar aqui. Uma coisa é isso. Outra coisa é se antes de tudo isso acontecer você tivesse um sonho. Entendeu onde eu quero chegar? José não só podia olhar para trás e dizer valeu a pena, como podia olhar para trás e dizer assim: já era para eu saber, já estava sinalizado o plano. Talvez tenha faltado só um pouco mais de atenção, mas o sonho já dizia que muita coisa na vida ia acontecer, que muita coisa tinha que ser diferente. Quando José se lembra do sonho, ele percebe que o sonho era um indicativo de que havia propósito para a sua vida. Talvez os sonhos tenham feito José ter sido tão fiel na cadeia, na casa, na caravana, diante do faraó e em cada momento da sua vida. Nada é sem motivo, meu irmão. Isso também faz José perceber que ele só está ali porque agora naquele lugar ele vai dar pão para a sua casa. Em outro ambiente, José não poderia fazer pelo seu povo, pelo seu pai lá na terra de Canaã, seu irmão caçula, que ele nem conhecia. Ali naquela posição ele podia fazer por essa família dele. Nada é sem motivo. O José que se sentiu injustiçado pela sua família por tantos anos, agora percebia, por lembrar-se do sonho, que Deus fez tudo aquilo na vida dele para que ele pudesse salvar a vida da sua família. Jacó foi muito claro: vão até o Egito, comprem trigo para que nós possamos continuar vivos e não morramos de fome. E terceiro, José aprendeu que na vida com Deus tudo se resolve, nada fica sem solução. Primeiro, José percebeu como na vida com Deus tudo se encaixa, nada se perde. Segundo, José descobriu que na vida com Deus tudo tem um propósito, nada é sem motivo. Terceiro, José aprendeu que na vida com Deus tudo se resolve, nada fica sem solução. Mas eu só quero adiantar para você aqui o seguinte: nenhuma mágoa fica sem tratamento quando nós estamos na presença de Deus. Nenhum desencontro fica sem explicação. Nenhum rompimento fica sem conserto. 25 anos depois, José aprendeu a viver sem a sua família. 25 anos depois, José aprendeu a não precisar do afeto, do carinho dos seus irmãos. José tem mulher egípcia, filhos egípcios, um pai egípcio que é o faraó, que cuida de José em tudo. Mas na vida com Deus nada fica sem solução. Nenhum rompimento fica sem trato. Nenhum mal-entendido fica sem revelação. Nada encoberto deixa de ser revelado. Nada oculto deixa de ser dito dos telhados.
nada. Cordas partidas vão soar de novo. E se você está afastado, e se você está com relacionamentos travados, na vida com Deus, porque na vida sem Deus tudo fica do jeito que está, viu? Se você está rompido com um monte de gente, mas também está rompido com Deus, você vai continuar rompido com Deus e vai continuar rompido com um monte de gente. Mas uma vez que você se aproxima de Deus, Deus começa a colocar em ordem os relacionamentos travados que você tem. José já tinha aprendido a viver sem seus irmãos. Por que é que Deus traz os seus irmãos de volta? Por que trazer para a minha vida, Senhor, aquilo que eu já tinha sepultado? Gente que eu já tinha esquecido. Lembranças que eu já tinha tentado apagar. Porque Deus não quer que nós superemos as coisas pelo fato de as termos esquecido ou abandonado. Deus quer que nós superemos as coisas pelo fato de as termos compreendido. Então tudo se resolve. E se você não está bem com seu irmão, Deus vai fazer você se encontrar com ele quantas vezes precisar até você se acertar. Porque as pessoas que a gente quer menos encontrar são aquelas que a gente mais encontra. E na vida com Deus, a gente encontra essas pessoas para resolver com elas. Mas veja, que lição linda. José lembrou-se dos sonhos. E quando ele lembrou dos sonhos, ele percebeu como na vida com Deus tudo se encaixa, nada se perde. Ele descobriu que na vida com Deus tudo tem um propósito, nada é sem motivo. E ele aprendeu que na vida com Deus tudo se resolve, nada fica sem solução. Será que você pode aprender essas lições hoje? Lembrar dos sonhos, lembrar da palavra, lembrar da fé, lembrar das promessas, lembrar da fidelidade de Deus, lembrar. Eu quero orar com você. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida mais uma vez diante do altar. Primeiro, em razão da palavra que compartilhamos nessa noite. Palavra que nos desafia a lembrar dos sonhos, lembrar das promessas. José tinha sonhos até porque não tinha a Bíblia. Mas nós temos a Bíblia. Nós temos tantas promessas, tantas palavras, tantas revelações. Pessoas queridas que um dia apareceram na nossa história, trazendo uma palavra do Senhor, ensinamentos que um dia recebemos, sonhos que um dia já tivemos. E nós não queremos nos esquecer disso. Não queremos nos esquecer de obras lindas que o Senhor já fez. E todas as vezes que lembrarmos de cada detalhe da nossa vida em que podemos ver a Tua mão, queremos também perceber como na vida com o Senhor tudo se encaixa, nada se perde. Na vida com o Senhor tudo tem um propósito, nada é sem motivo. Na vida com o Senhor tudo se resolve, nada fica sem solução. Por isso, ó Deus, toca agora aquele que ouviu a mensagem e está com o coração apertado, amargurado, precisando de direção, de orientação, de cura, de milagre. Faze o Teu milagre, Senhor. Faze o Teu milagre naqueles que estão enfermos. Nós oramos no nome dEle, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.